4, esperamos uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Eu acho que podemos começar, tudo bem? Bom dia, bem-vindos. O nosso objetivo hoje é conversar com os canais de imprensa, falar desse projeto que é a certificação de profissionais, uma certificação que o IKEA vem desenvolvendo desde 2019, está num processo, e agora a gente está colocando para o mercado conhecer esse projeto e temos algumas boas perspectivas para lançarmos ainda esse ano. Então, o objetivo é a gente falar desse projeto, fiquem à vontade em irem mandando as perguntas via chat. No final, abriremos para pergunta via voz também, então fiquem à vontade para a gente interagir, tirar dúvidas. Hoje conosco está o Marcelo Gabriel, que é o nosso parceiro nesse projeto, o parceiro do IKEA, desenvolvendo em conjunto esse projeto, e ele vai apresentar o projeto em si. Eu vou fazer uma introdução sobre o IKEA, e acho que é isso. Sejam bem-vindos e obrigada pela presença de vocês. Falando um pouquinho sobre o IKEA, para quem não conhece em detalhes, o IKEA é um organismo brasileiro, fundado em 95, lá em 1995, pelas câmaras setoriais e o governo, o objetivo principal de atender a demanda de certificação de produtos que estava surgindo pelo Inmetro, e desde então nós atendemos essa certificação de produtos, mas ampliamos o nosso leque de atuação no universo da qualidade. O nosso propósito é promover a qualidade, a competitividade, a sustentabilidade do universo automotivo, que hoje a gente já vê como o universo da mobilidade, sempre agregando valor para a sociedade. Aqui vocês podem ver as empresas que compõem o nosso conselho diretor e a formação da nossa diretoria executiva, que é composta por executivos do setor, ligados às principais entidades fundadoras do IKEA, que é a Anfávia, Sindipeças e Sindirepa. A nossa atuação do IKEA, apesar de ser um organismo brasileiro, não se limita à atuação no Brasil. Nós nos fazemos presente mundialmente com parcerias com organismos no mundo todo, né? Organismos franceses, alemão, espanhóis. Um exemplo aqui, nós temos a VDA, que é um exemplo de parceria exclusiva aqui no Brasil. Nós somos homologados pela VDA para representá-los no Brasil e na América Latina, então todos os treinamentos e publicações VDA na língua portuguesa é o IKEA que representa. Por favor, Marcelo. Falando um pouquinho da nossa atuação, como eu comentei, né? Desde a criação do IKEA, nós realizamos a certificação de produtos, mas, como eu disse, ampliamos nosso leque. Hoje atendemos certificação de sistemas, com acreditação nacional do Inmetro, mas também com acreditação internacional através dos nossos parceiros. Temos um laboratório no Parque Tecnológico de Sorocaba, nosso laboratório químico. Em breve também faremos algumas atividades com o laboratório, convidaremos a imprensa também para fazer algumas atividades e alguns desdobramentos de mostrar algumas coisas específicas, como que acontece os ensaios lá no nosso laboratório, mas essa é outra pauta. Temos nossa área de treinamentos e publicações, com diversos treinamentos normativos, setoriais de montadoras, do universo automotivo, normas nacionais e internacionais, todas as ferramentas da qualidade utilizadas pelo nosso setor, tanto treinamentos como publicações. Eu acho que é isso. Aqui também, né, destacando 3 projetos recentes, o IKEA-MX, a nossa nova marca, é uma marca que veio para acompanhar os nossos produtos e as nossas ações na parte de inovação e transformação digital. O Auto Retorno e o Auto Presente são 2 programas que são serviços para apoiar as empresas nesse momento mais conturbado que nós estamos vivendo. Acho que é isso, Marcelo, agora é com você. Obrigado, Marina. Pessoal, bom dia. Já falei bom dia para alguns de vocês. É muito importante a presença de vocês nesse momento para a gente conversar um pouco sobre esse projeto de certificação voluntária de competências profissionais.
O IKEA ele tem vários projetos, como a Marina apresentou. Um dos projetos é um projeto de certificação de oficinas, então é uma certificação para o CNPJ. E uma das demandas do Sindirepa, nesse projeto em conjunto com o IKEA, foi, ok, eu certifico o CNPJ, mas eu não certifico o CPF. Então, a ideia justamente é ter uma ferramenta para a gente certificar a competência profissional do CPF, daquele profissional que trabalha. Neste primeiro momento, e eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, neste primeiro momento, quem está ligado à reparação automotiva. Então, para a gente contextualizar um pouco a necessidade dessa certificação, eu só queria comentar também que a gente vai disponibilizar depois essa apresentação para vocês. Então, também tem essa facilidade aí, eu vi o Silvio anotando aí, mas a gente vai poder disponibilizar para vocês. Algumas coisas que são contextuais e que, quando a gente coloca em conjunto, a gente tem aquela sensação de déjà vu, né? Eu já vi isso antes, mas faz todo sentido. Primeira coisa, o que a gente tem hoje de tecnologia embarcada nos veículos faz com que aquele profissional que atuava há 20 ou 30 anos, a hora que ele levanta o capô do veículo, ele vai ter vontade de fechar o capô e ir embora, porque é muita inovação que houve em todos os sistemas dentro de um veículo. E aí você precisa de gente que tenha cada vez mais conhecimento, mais específico e mais especializado, tanto para fazer a manutenção quanto o reparo. Por outro lado, onde é que esse pessoal é formado? Onde é que são formados os técnicos automotivos? A gente tem uma educação formal, que ela é escassa, e está limitada às ofertas aí do Sistema S, do Senai, basicamente, as escolas técnicas estaduais, as escolas técnicas federais, as FATECs ou escolas privadas, os programas das montadoras, mas aí eles são exclusivos para os profissionais da rede, e as iniciativas de fabricantes de equipamentos e autopeças que fazem suas palestras, seus cursos, seus treinamentos. Mas, de uma forma geral, a gente tem isso de forma escassa. E o que acontece? A mão de obra que sai dessas instituições ela é insuficiente para suprir a necessidade do mercado. Eu visito muito oficina mecânica, tenho muitos amigos que são donos de oficina mecânica, e a grande queixa é: eu preciso de profissional, eu preciso de técnico. E a turma que sai do Senai, por exemplo, de Ipiranga, que é a referência na América do Sul em capacitação automotiva, no terceiro semestre, num total de 4, eles já estão empregados. 90% deles já estão empregados. Então, a gente tem esse gap de formação ou de educação formal. E aí, o que acontece? Que a grande maioria desses profissionais vai aprender aonde? Na vida prática da oficina. Começa ali como lavador de peça e vai melhorando até chegar a ser um profissional automotivo. Só que o que acontece? Como ele aprende na vida prática, existem alguns intervalos aí de conhecimento que ele não tem, porque ele aprende com outro que também não sabe, que aprendeu, vamos dizer assim, pela prática. E a gente está falando de um mercado que movimenta mais de 68 bilhões de reais por ano. E aí, quando a gente coloca em perspectiva todas as oficinas que existem no Brasil, e aí incluindo borracharia, autoelétrico, convertedora de gás, reparo de colisão, manutenção mecânica, tapeçaria, que estão todos dentro do guarda-chuva do Sindirepa, a gente sabe que 80% da manutenção é feita nessas oficinas. Então, dos 68 bilhões, aí a gente tem 54 bilhões, mais ou menos, que são feitos nessas oficinas e mais ou menos 4.000 concessionárias, aí que faz 20% dessa manutenção. E quando a gente vai olhar o número de profissionais, a gente estima em por volta de 480 mil o número de profissionais que atuam diretamente nas atividades produtivas diretas, ou mão na graxa. A gente está falando aí de quase 500.000 de pessoas que atuam com a mão na graxa. Com esse cenário, com essa contextualização, o que a gente tem? No âmbito profissional, a gente tem baixa qualificação da mão de obra, com raras exceções, e aí vocês que atuam na imprensa segmentada, vocês conseguem listar aí de cabeça pelo menos 5 ou 6 profissionais que têm uma alta qualificação e são aqueles que estão sempre em evidência, que são aqueles que aparecem na mídia, que falam.
Como a gente não sabe o que as pessoas não sabem, como é que a gente vai avaliar esse gap de conhecimento se eu não tenho uma educação formal? E, partindo do princípio da qualidade, porque a gente está dentro do Instituto da Qualidade Automotiva, aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Então, como é que eu vou promover a capacitação profissional de alguém se eu não sei o que ele sabe, o que ele não sabe? Então, isso traz um impacto no âmbito profissional. Quando a gente olha para o âmbito empresarial, e aí nós estamos falando do mercado de 68 bilhões de reais, a gente tem uma limitação da produtividade, porque com um maior conhecimento técnico é óbvio que ele poderia fazer o mesmo trabalho em menos tempo e economizando recursos também. Retrabalho e programa de garantia, esse é um ponto que, se vocês conversarem com a indústria de um modo geral, a garantia é um grande problema. 99,9% das reclamações de garantia que chegam nas indústrias são por aplicação inadequada, não são por produto, porque se você olhar a nossa indústria hoje, ela é uma indústria que ela é ISO 9000 há muito tempo. Os processos já estão todos certificados, existe qualidade no processo de produção, na inspeção. E o retrabalho, que tem um custo duplo para o dono da oficina. Ele tem o custo de refazer o serviço e o custo da imagem junto ao cliente. Então, o cliente volta para fazer o trabalho, ele perde. A hora de trabalho que ele já cobrou, ele tem que fazer de novo de graça e fica com problema de reputação. E quando a gente olha no médio e no longo prazo, essa situação também apresenta um risco para o futuro das empresas da cadeia como um todo. Se a gente pensar em toda a nossa cadeia de valor automotiva, a ponta, como a gente fala, que é a oficina mecânica, que é o maior contato que nós temos enquanto indústria com o dono do carro, porque a hora que o dono do carro tira o carro da concessionária, sai do período de garantia e vai para a oficina independente, é ali naquela conversa com o reparador automotivo, com o mecânico, que a gente encontra o dono do carro. Então, veja que a gente tem um problema para toda a cadeia. E problema de competitividade. Então, mais um dos problemas de competitividade do Brasil a gente tem com a mão de obra. Não é um problema só do setor automotivo, a gente sabe, mas o que está ao nosso alcance, o que está ao alcance da nossa mão é falar sobre o setor automotivo. E aí esse projeto, como a Marina falou, ele começou a ser gestado em 2019. Nós criamos um grupo de trabalho para entender isso e fomos atrás das melhores práticas mundiais. E nós encontramos um modelo da Organização Internacional do Trabalho, que está ligada à Organização das Nações Unidas, sobre certificação de competências profissionais. E o que nos chamou a atenção e fez com que nós escolhêssemos esse caminho da Organização Internacional do Trabalho, que tem uma série de exemplos bem-sucedidos no mundo, é que a primeira coisa é, não importa qual foi o caminho que o profissional trilhou, se ele teve uma educação formal no Senai, numa escola técnica, ou se ele aprendeu na vida prática da oficina. Não importa nesse momento para a certificação. Por quê? O que se busca é reconhecer a competência desse trabalhador, com base nos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, nas funções profissionais que ele está sendo chamado. E ela é uma certificação voluntária, centrada naquilo que o profissional deve saber fazer. Ela tem que ser imparcial e acessível, por isso, ao ser imparcial, não importa o caminho que o profissional trilhou, e acessível, todos podem se postular para fazer essa certificação de competências profissionais. Que ela tem como função, e aí pensando macro, eliminar barreiras de ingresso ao mercado de trabalho. Hoje, se você for visitar uma oficina e se apresentar como um mecânico, você vai dizer, seu Antônio, que é o dono da oficina, eu sei mexer em freio, eu sei mexer em suspensão, eu sei mexer em direção. Tá, mas ele confia desconfiando, ele vai colocar um outro profissional do lado desse mecânico novo para ver ele trabalhar, para ver, porque é um risco trazer esse cara. À medida que a gente tem uma certificação que é reconhecida, a gente começa a eliminar essas barreiras de ingresso ao mercado de trabalho. Realizada por organismos especializados, e a gente não podia estar num lugar melhor que o IQA, que é um organismo especializado no nosso setor, em certificação, e segundo enunciados padronizados e reconhecidos. Esse é um ponto muito importante,
quando a gente fala desses enunciados padronizados e reconhecidos. Por quê? Porque o modelo da certificação IQA, que é baseado nessas premissas da OIT, ele trabalha com o quê? Com as normas ABNT. Então, são enunciados que são normas ABNT, ou seja, é a norma brasileira para cada um deles. E nós temos aqui 7 normas que são o pontapé inicial desse nosso projeto. A primeira norma é a 15681, que fala sobre a qualificação do mecânico de manutenção. Então, ela vai, dentro das questões mais pontuais, sobre o grau mínimo de instrução, capacidade de leitura e interpretação de texto, operações matemáticas, e aí nós temos 6 normas que são específicas dos sistemas automotivos. A gente tem freio, direção, suspensão, exaustão, motores diesel e motor de combustão interna. Então, essas 6 certificações, ou essas 6 normas, freio, direção, suspensão, exaustão, motor diesel e motor de combustão interna, juntamente com a qualificação do mecânico, são as que nós vamos iniciar esse programa de competência profissional. E num modelo em que a gente pode avaliar o nível de conhecimento de cada profissional em 3 categorias, o básico, o intermediário ou avançado. Com isso, a gente resolve um dos gaps apontados lá no começo, que é identificar esses problemas de saber o que a pessoa sabe e saber o que ela não sabe. Quando eu crio essas 3 categorias, eu tenho um diagnóstico preciso para aquele profissional do que ele sabe e o que ele precisa melhorar para evoluir nesse projeto. É um modelo estatístico robusto, similar ao utilizado no Enem. Quem tem filho adolescente ou filho que nos últimos anos prestou o Enem sabe que o Enem, ninguém está preocupado com o gabarito do Enem. As pessoas estão preocupadas em saber o seguinte: quanto que cada universidade vai querer, quanto eu tenho que ter acertado de matemática, de português, para compor a minha entrada. E esse modelo, e aí só uma curiosidade, é um modelo estatístico chamado teoria de resposta ao item. O que a gente avalia não é como a gente aprendeu na escola o tempo inteiro, que eram 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Se você acertasse 10, você tinha 10, 9, 8, 7,5, 5,25, para puxar a nota para 5,5. Aqui a gente avalia a aptidão. Então, este modelo estatístico de teoria de resposta ao item, ele avalia a aptidão. Então, eu tenho uma aptidão que ela vai avançar do básico, intermediário e avançado. E aí a gente evita a pessoa chutar, porque se ela chutar e acertar umas questões do módulo avançado, mas não acertar as do intermediário, ela não tem a aptidão. Então, a gente consegue, de uma maneira muito robusta, categorizar aonde ele está nesse momento. E, na medida que nós vamos incorporando novas normas ABNT, esse nosso modelo ele permite trazer essas normas e colocar nesse mesmo framework da certificação. Então, o que a gente quer com essa certificação de competências profissionais do que é? A gente quer avaliar, de um lado, e certificar as competências profissionais. Lembrando sempre que não importa o caminho pelo qual esse profissional chegou à prática, seja educação formal no Senai, seja uma educação no dia a dia da oficina. O que a gente vai fazer é avaliar e certificar essas competências. Quem é o público-alvo? Nesse momento, com as 6 normas que a gente tem, é o profissional da reparação automotiva. Não importa se ele é da rede independente ou da rede das montadoras. Como é que é a estrutura do teste? Primeiro, ele é voluntário, e isso é muito importante, porque está na base do modelo da Organização Internacional do Trabalho. Ele é pago. Então, para fazer o teste, o profissional vai ter que pagar para fazer esse teste. Hoje, a gente tem ferramentas tecnológicas suficientes para que ele seja 100% online, 100% responsivo. Então, com um celular na mão, é possível a pessoa fazer o teste, ou com um desktop, laptop, um tablet, mas ele vai ser 100% online. E pode ser feito a qualquer momento, fluxo contínuo. Ou seja, à medida que ele faz a inscrição, o sistema abre para ele fazer a prova e ele pode fazer até 3 tentativas. Então, com uma inscrição, ele pode fazer 3 tentativas. Vamos pegar um exemplo hipotético. A pessoa faz o teste de certificação em freio na primeira vez
e saiu como básico. Ele fala, não, 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 eu não sou básico, eu acho que eu sou intermediário. E aí o sistema monta de novo um banco de provas para ele fazer de novo e ver se ele tem a capacidade ou a competência do intermediário, valendo sempre o melhor resultado que ele tiver. A certificação é válida por 3 anos, devendo ser revalidada após esse vencimento. Vai ter atribuição do nível de competência por esse modelo estatístico, a teoria de resposta ao item, e o que é mais legal, o certificado ele fica disponível digital, assim como é a carteira de habilitação eletrônica, o título de eleitor eletrônico, e os futuros empregadores podem consultar essa base de certificados online. Então, pegar meu amigo Silvio Rocha aqui como exemplo didático, ele vai procurar um emprego na oficina do Cláudio Mila, aí ele fala assim, eu sei trabalhar com freio. O Cláudio vai lá, bate o CPF dele e fala, realmente ele é avançado. Eu sou bom de direção. Não, direção você é básico, porque está aqui. Então, uma forma da gente, aquela questão de permitir o acesso ao mercado de trabalho, a gente tem uma forma neutra, imparcial e 100% técnica para fazer isso. Como é que está funcionando hoje esse nosso modelo? O IKE é uma entidade sem fins lucrativos e a gente entende que essa certificação ela tem que ser autossustentável. Então, quais são as fontes de financiamento dessa certificação? A receita das inscrições individuais, as cotas de inscrição adquiridas pelas empresas interessadas. Então, as empresas, seja fabricantes de autopeças, fabricantes de equipamentos, as montadoras, eles têm interesse em utilizar esse mecanismo, essa ferramenta da certificação para avaliar a sua rede, porque ela não tem viés nenhum, ela é completamente imparcial. E o licenciamento da marca para a venda dos produtos que a pessoa pode utilizar, boné, camiseta, caneta, esse tipo de coisa. Tá? Qual é o momento atual da certificação? Então, a gente está com todo esse memorial descritivo que eu apresentei muito brevemente para vocês, já todo desenvolvido e validado. Estamos na fase de levantamento de recursos para o desenvolvimento tecnológico, banco de questões e estruturação do modelo, e, idealmente, para ser lançado no segundo semestre de 2021. A gente gostaria de ter lançado isso em 2020, mas por conta da pandemia e por todas as restrições que a gente teve, a gente acabou achando mais sensato e mais responsável colocar como isso no segundo semestre de 2021. E foi uma decisão feliz, até com a própria transferência da Automec, que seria agora em abril e foi postergada para o segundo semestre, provavelmente a gente vai fazer um lançamento concomitante à Automec. Bom, eu acho que, Marina, a gente não tem muito mais o que aqui com relação à certificação. Acho que é isso. O próximo passo era a questão mais de como as empresas podiam participar. Eu acho que a gente consegue finalizar por aqui, né? Tá ótimo, obrigada, Marcelo. Bom, abrimos para perguntas, fiquem à vontade. Estou vendo aqui no chat, a princípio não tem nenhuma, então fiquem à vontade em fazer as suas perguntas. Marcelo, bom, você falou na questão aí do fluxo contínuo, né? Que envolve também a possibilidade dele fazer o teste em casa, é isso, né? Isso. Que você já tinha comentado. E eu queria fazer uma pergunta bem de brasileiro, né? A gente tem que trazer certas questões meio estranhas, porque o Brasil funciona assim. Qual que é o controle que vocês vão ter para, por exemplo, enfim, a prova tem um tempo de realização, qual é o controle que vocês vão ter para que não junte um comitê de mecânicos ali do lado e eles comecem a certificar todo mundo com base numa junta médica ali, ou fazendo cola, que é coisa bem de brasileiro. Imagina, por exemplo, você falou no Enem, imagina um Enem com esse formato que a molecada faz de casa e em fluxo contínuo. Eu queria saber qual é o mecanismo que você tem aí. Boa pergunta, vamos lá. Primeiro, quando você for fazer a prova, imagine que você se inscreveu para fazer a prova. A gente vai montar um banco de provas, uma prova só para você. Dentro do banco de provas, a gente vai relacionar aquela questão balanceado entre básico, intermediário e avançado com o teu CPF.
E, além disso, vamos aleatorizar a ordem das respostas. Então, mesmo que, primeira coisa, eu vou fazer um print da tela para colar depois. Aí você passa para outra pessoa. Ferrou, porque não vão ser as mesmas perguntas, e mesmo que seja a mesma pergunta, não vai ser no mesmo gabarito. Segundo, quando você faz o cadastro no que seria ou o aplicativo ou o site, você precisa fazer uma identificação biométrica. E aí, de tempos em tempos, sem que você perceba, nós vamos tirar foto do seu rosto fazendo a prova. Se tiver mais do que uma pessoa do teu lado, tua prova já está cancelada. Tá? Então, esse é um mecanismo de controle que a gente tem com identificação biométrica. Mas eu concordo com você. O brasileiro ele vai dar um jeito de querer burlar. A gente está estudando todas as questões de criptografia, de validação biométrica para minimizar isso. Porque a gente tem que fazer um equilíbrio aí, né, Cláudio? Fazer um balanço entre o custo de fazer uma prova presencial, como era no tempo da certificação ACE, que era uma operação de guerra, e as facilidades que a gente tem de uma ferramenta tecnológica. Então, todos os detalhezinhos estão colocados aí de forma a gente minimizar esse impacto. Mas eu concordo com você, sempre vai ter um esperto que aí vai ter isso. E eu falo para os meus alunos, você sabe que eu leciono há muito tempo na universidade, eu falo para os meus alunos o seguinte: não sou eu que reprovo, quem reprova é a vida. Então, o cara pode até fazer esse cambalacho aí de certificar, mas na hora que ele for trabalhar, fala assim, pô, o cara é espertalhão. Pois é. Então, a gente vai botar até essa mensagem assim, não é a certificação IQA que reprova, quem reprova é a vida. Faz uma mensagem aí de autoajuda, né, para a pessoa entender isso aí. Marcelo, a gente que tem um pouco mais de tempo no mercado, a gente lembra da ACE, né? Da certificação ACE lá no passado, que também era uma certificação onde os mecânicos corriam atrás, inclusive cobri várias provas, né, da ACE. Queria que você falasse um pouco sobre como que vai ser essa divulgação para o consumidor final, porque é importante você certificar o mecânico, mas também fazer agregar valor à marca. Então, isso é legal. Eu queria saber se vocês têm uma estimativa de quanto seria essa prova, né? Esse custo para o mecânico. A gente tem também uma certificação que está sendo estudada para balconista de autopeças. Num segundo momento, vocês pensam em fazer alguma coisa também para o profissional do varejo? E eu queria deixar um abraço para o amigo Pedro Paulo ali do Sindireto de Pernambuco. Grande abraço, meu amigo. Por favor. Bom, vamos por partes, então, Silvio. Obrigado pela tua pergunta. Vou pelas mais fáceis primeiro, tá? A norma de balconista. Assim que a norma BNT de balconista estiver pronta, ela entra dentro do nosso framework da certificação de competências profissionais do IQA. Então, ela vai usar o mesmo modelo. A gente vai fazer sempre com base na norma BNT. Então, existe uma discussão no grupo de trabalho sobre a certificação de balconista. A hora que estiver pronta, ela entra para cá. Então, a gente está andando casado com essa certificação de balconista. Com relação ao custo, R$ 150 é o custo básico para fazer uma prova. E aí existe um desconto que vai sendo proporcional. Se ele for fazer uma, se for fazer duas, se for fazer três, a gente vai ter um desconto proporcional. Mas se a gente pensar assim, preço flat, quero fazer uma prova, R$ 150. Com relação a gente fazer a divulgação do profissional certificado, a gente tem duas ondas que a gente entende. Uma primeira onda é uma onda, vou chamar interna, que é uma onda da gente utilizando a mídia segmentada, utilizando os veículos, criar essa massa. A gente tem que criar primeiro uma massa de profissionais certificados, para aí começar a fazer divulgação. É uma estratégia de marketing bem básica, né? Eu não posso sair dando publicidade a um produto se eu não tenho produto em estoque. Hoje a gente não tem produto em estoque. Se eu comunicar esse meu produto, eu não tenho aonde o público, o consumidor vai encontrar esse produto. Então, a gente tem duas ondas. A primeira onda é criar uma base aí, a gente estimou aí quase 500 mil. E se a gente pegar os números que a gente tinha da ACE no passado,
Cada prova da ACE, que era semestral, a gente tinha mais ou menos 4.500 a 4.800 certificados, entre novos certificados e revalidações. Então, a gente imagina que, num primeiro momento, a gente vai ter aí uma onda de uns 10.000 certificados, que é um número bastante interessante e que a gente sabe que é assim. Vamos pensar numa metáfora aí com o Usain Bolt e corredor de rua, ou quem disputa São Silvestre e quem corre rua. A própria São Silvestre tem aquele bloco dos profissionais, depois vai o povo. Então, a gente está querendo, nesse primeiro momento, pegar o bloco dos quenianos, né? Vamos chamar assim, aqueles profissionais que já são diferenciados, que são formadores de opinião, que vão ser o bloco que está na frente, são as lebres aqui, para a gente ir trazendo esse pessoal. E a hora que a gente tiver isso, a gente consegue fazer uma divulgação. Hoje, se eu comunicar, eu não tenho produto para vender. Respondi? Bom dia. Respondi. Bom dia, pessoal. Silvio, um grande abraço para você. Marcelo, Cláudio, satisfação estar aqui com vocês. Curiosamente, ontem nós tivemos uma reunião do Sindirepa Nacional e um dos assuntos em pauta era justamente as certificações de empresas e de pessoas. E a gente ficou, assim, muito feliz pela aceitação que todo o grupo está tendo, todos os presidentes de sindicato, tá? O Sindirepa de Pernambuco ele está à frente, nós estamos, porque dentro do Sindirepa, cada um presidente de cada estado cuida de uma parte. E coube para Pernambuco justamente a parte de certificação de empresas e de pessoas. Eu conversei antes com o Marcelo e Gabriel, a gente acha assim, isso tudo muito bacana, isso veio no momento certo. Depois dessa pandemia, era necessário que se abrisse para as pessoas condições para resgatar valores dessas pessoas. Eles estavam muito órfãos, porque não tinha certificação desde a ACE, que não há alguma coisa robusta para tratar o conhecimento de cada profissional e elevar o moral desse povo. Tá? Então, você vê um trabalho feito para as empresas, você vê um trabalho feito para as peças, mas para o profissional estava faltando dessa forma como está sendo feito. Então, você traz um valor para as pessoas, você gera um desejo nele de ser diferente no seu meio e a satisfação dele de ter aquela certificação suada. Eu até entendo a pergunta que o Cláudio fez, da questão de alguém querer burlar, isso, infelizmente, é típico de alguns brasileiros, né? Infelizmente, mas o profissional hoje ele quer ser diferenciado, então ele já não vai ajudar o outro a burlar, porque se ele burlar, ele está se auto-sabotando, entendeu? Ele está criando uma massa de pessoas certificadas que não são sérias. Claro que vai ter um ou outro. E a dinâmica da própria certificação, como o Marcelo citou, ela já dificulta muito. É como hoje, você vai fazer a prova do Detran para tirar a sua carteira e cada pessoa que entra é uma nova prova. Você pode estar do lado e a pessoa não consegue responder porque são 2.000 questões e pode cair 8 para você. Então, é o seguinte, voltando à questão da reunião de ontem, a gente está muito satisfeito, a gente acredita realmente que o volume de profissionais que vão buscar essa certificação vai ser considerável, vai ser algo robusto realmente, e nós entendemos que isso vai melhorar a relação do profissional com o seu empregador, do empregador com o seu cliente, porque ele vai falar, nós temos nos nossos quadros pessoas mecânicos certificados de fato, porque o profissional treinado, capacitado, ele sem ser medido, ele pode não entregar aquilo que ele diz que conhece. E na hora que é feita essa aferição através de uma certificação como essa que nós estamos colocando, vai ter gargalos onde a pessoa que é um fake, que não é exatamente o que se coloca no mercado, ele não vai ter a certificação. Ele não vai conseguir. Aí ele vai ficar onde? Vai ficar na base, né? Como nós vamos ter 3 categorias, ele vai ficar nas categorias de bases. Então, ele vai ser avaliado sempre como aquele mecânico que está na base, nem está no médio, nem está no topo, Então, ele vai também, por sua vez, buscar, se aperfeiçoar, ou seja, se ele não conhece de metrologia, ele não vai conseguir responder as perguntas de metrologia, ele não vai fazer as conversões de polegada de milímetro, ele não vai saber valores elétricos e eletrônicos, ele não vai saber responder perguntas que são muito pertinentes para aqueles que se dizem com expertise. E aí onde vai separar o joio do trigo.
e esse joio pode se capacitar, se preparar e voltar, né, com outra formação. E é por isso, quer dizer, nós não queremos alijar ninguém. A gente quer que aqueles que estejam dentro do processo mereçam a certificação. Então, eu acho isso muito oportuno, sério, e eu diria que de um valor tremendo, agrega valor a todo mundo, tá? E resgata, como eu falei no início, a dignidade do profissional que será certificado. E se você me permite mais um comentário, Silvio, uma das coisas que as fábricas estão adorando nesse projeto é porque elas vão ter um raio-x exato de onde estão as dificuldades. Você imagina um relatório do agregado falando assim, olha, no estado de Pernambuco, 73% dos candidatos do sistema de freio não sabiam uma questão sobre ABS. A empresa que faz ABS fala, cara, eu tenho que ir lá e tenho que dar treinamento de ABS porque eu tenho um retrato fiel, eu tenho aqui, ó, tá aqui um atestado fiel. Então, isso é algo que as fábricas estão valorizando muito, de ter esse resultado na mão, falar assim, nossa, eu sei onde é que está o buraco. Tem fábrica, inclusive, que conversando comigo falou, nossa, você sabe que isso vai me dar uma outra ferramenta, né? Isso vai transformar o meu treinamento em objeto de desejo dos mecânicos, porque hoje a gente sabe que tem muita palestra que é ruim. As palestras que a fábrica tem, palestra de fábrica que é muito ruim. A partir do momento que ele sabe, olha, é isso que eu preciso falar, e o profissional reconhece que aquele palestra, aquele treinamento vai ajudá-lo na obtenção da certificação no nível avançado, esse diretor de uma empresa falou para mim, nossa, isso é o que eu estava precisando, porque isso vai criar uma percepção da minha marca maior do que a certificação. Fala, eu quero saber disso e essa é a fábrica que tem que ter o treinamento certo. Então, veja que tem desdobramentos aí, tanto no dia a dia da oficina, quanto para a nossa cadeia como um todo, né? A gente, como o Pedro Paulo falou, agrega valor em várias instâncias. Na hora que você também gera uma massa crítica de profissionais competentes e certificados, você vai ter um volume razoável e certo. Você vai ter, as fábricas vão ter o público certo, aonde elas não vão gastar as suas lives, as suas palestras com pessoas que não vão sair dali com resultado algum, vão sair vazias, porque isso vai servir como indicador, né, Marcelo? E aí a fábrica, por exemplo, hoje você faz uma dessas palestras que corre o mundo, vamos citar aí, por exemplo, uma rota do reparador, que é muito bem-vinda, ou outros meios, né? ou outras formas. E você tem públicos pequenos. Na hora que você tem uma massa crítica formada de profissionais e eles vão estar cadastrados junto ao IKEA, o IKEA vai dizer, olha, vai ter tal palestra. Então, você vai ter gente para ver e você vai melhorar mais ainda aquelas pessoas que já estão certificadas, porque esses indicadores vão dizer no que eles precisam, o que eles estão fortes e o que eles precisam serem fortalecidos. Eu acho que realmente é o ganha-ganha. Todo mundo vai estar bem. Eu estou muito feliz, eu estou, assim, eu diria que estou eufórico com essa possibilidade, porque estava na hora desse público voltar a ser reconhecido, que é o mecânico. O Marcelo. Edson Ragazzi, bom dia. Bom dia, como está você? Tudo bem? Bem, devia ter colocado você com essa sua voz aí, de Edson Ragazzi e você juntos na noite, você que tinha que fazer a apresentação. Ou se você quiser, da próxima vez a gente pode combinar, eu te dublo. O que você acha? Perfeito, perfeito. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ô Marcelo, qual a estimativa de vocês aí que vocês pensam que vocês conseguem certificar por mês de reparadores e a estimativa que vocês têm de reparadores em todo o Brasil que estão aptos para, de repente, participar dessa certificação gira em torno de 500 mil, é isso? Isso, vamos lá. Candidatos possíveis são 480 mil. E aí a gente tem desde o lavador de peça até aquele cara que é o super especialista para fazer o ajuste da ECU, da injeção, etc. Como eu fiz aquela metáfora, né? A gente pensa muito na metáfora da São Silvestre. A gente tem o Usain Bolt, que é o recordista, fundista de 100 metros, e um monte de gente que é corredor de rua, e gente como eu que não corre nem na rua. Então, você tem que pensar o seguinte, a gente vai ter, no primeiro momento, a gente não está pensando num número mensal, porque isso aí tem uma curva de aprendizado e uma curva para chegar nisso, não é nem uma curva logarítmica aqui, é uma curva hiperbólica, né, para chegar nesse número. A gente imagina que no primeiro ano
a gente vai ter 10 mil profissionais. Essa é a nossa meta, ter 10 mil profissionais certificados, e a partir daí a gente vai começar a fazer essa expansão. 480 mil? Não, não vai ter. Não vai ter. A gente chegou em 10 anos de ACE a 45 mil profissionais certificados, que seria equivalente aí a 10% da nossa população possível. Esse é um número que a gente considera importante, mas a gente, para a nossa meta do primeiro ano, são 10 mil nessa curva crescente. A gente vai ter, obviamente, nos primeiros meses, aqueles de sempre, os profissionais de sempre. Dá para falar Scopino, Silvinho da Pegasus, todo mundo que são os formadores de opinião e que vão ter menos dificuldade, também tem isso, né? A gente tem que lembrar que existe uma dificuldade de leitura e interpretação de texto, mas pode colocar aí que a gente quer isso de uma forma gradativa. Beleza, obrigado. Nada. Marcelo, bom dia. Bom dia. Ademir aqui da Bahia, posso fazer uma pergunta? Quantas você quiser. As oficinas podem também, elas, o empreendedor, né, o gestor da oficina, ela pode também fazer com que os seus profissionais sejam testados, passem por esse teste, a própria oficina tomar essa iniciativa para fazer uma parceria com o funcionário. Olha, eu quero que você faça o teste, eu vou pagar 30% ou 10% e ela vai encaminhar os profissionais para fazer o teste. Haverá um trabalho assim também diretamente com as oficinas? Sim, boa pergunta, Emílio. Lembrando que a gente tem um programa no IKEA de certificação de oficinas, certificação do CNPJ, e um dos atributos que é verificado é a certificação desses profissionais, quantidade de treinamentos que ele fez, etc. Então, faz todo sentido, pode fazer. No passado, quando a gente tinha ACE, isso era muito comum, o empresário da reparação, ele pagava, como você falou, então, eu imaginar, dos R$150, ele dava 50 e o profissional entrava com o 100 e ele tinha esse diagnóstico. Eu acho que o Pedro Paulo, como dono de oficina, também pode fazer um comentário em relação a isso, porque aí é um assunto que é bem afeito à realidade dele. Você está com o mudo aí, está fechado, tá? Muito bem. É o seguinte, isso não é apenas uma possibilidade, mas como é um desejo de algumas oficinas poder colocar em outdoor que os seus profissionais são certificados, né? E dizer, nós somos especializados em câmbio automático, nós somos especializados em centrais de veículos, de todas tanto central de motor, central de câmbio, etc. Ou alguém que é certificado em motores. Enfim, na hora que ele coloca essa propaganda na mídia, né, nas redes sociais, que os seus profissionais são certificados, ele traz para dentro da sua oficina um valor absurdo. Ele agrega muito, porque ninguém vai postar uma coisa que não é verdade. E na hora que você, além de vai colocar o seu profissional lá, feliz, com aquela, no seu bolso lá, a certificação de profissional, né, do IKEA, ali tudo organizado, cara, isso vai gerar um impacto muito positivo de todo mundo. E quando você vai buscar um profissional de outra área, vamos dizer que nós estivéssemos falando aqui de alguém que fosse cuidar de cabelo da gente, eu não tenho cabelo, né, mas quem tem? Você vai buscar alguém que tem certificação, que já fez curso no Senac, e etc., e expõe na parede daquele curso, e você fica mais confiante, porque a possibilidade dele deixar a cabeça do cara igual a minha é quase zero, porque ele entende de cabelo, entendeu? Então, simplesmente, quando você busca o seu mecânico e você tem a divulgação feita pela oficina de que o seu quadro é composto por profissionais certificados, toda a oficina vai querer, sim, inclusive contribuir com 30, como o Ademir falou, até uma quantidade maior financeira para que ele possa ter, e de maneira como um prêmio, não como uma obrigação para medir se o cara é bom, não um prêmio, olha, vai lá, e se você conseguir, você vai ter um incentivo da gente, a gente vai te pagar um pouco melhor, porque um quadro certificado, você pode cobrar um pouco mais. A mão de obra qualificada e certificada, ela é mais cara do que a mão de obra genérica que se tem aí no mercado, tá? O cara, ele tem o controle do que ele faz, ele tem a certeza de qual torque que ele vai dar naquele parafuso, ele tem a certeza dos valores que ele está trabalhando, ele não vai por achismo. Não, além de saber, eu me coloquei em prova e eu estou aqui, ó, certificado. Então, eu sei
o que eu estou fazendo. Eu tenho expertise no que eu digo que tenho. Então, Ademir, eu acho que a sua pergunta é muito boa, muito válida, e eu entendo, como dono de oficina que sou, que isso gera valores para a nossa oficina. Isso gera realmente um ganho para todo mundo. Eu acho bem legal. Espero ter respondido você. Sim, sim, ótimo. Obrigado. Marina? Olá, gente. Bom, muitas contribuições, obrigada. Mais alguma dúvida? Temos nossos últimos 10 minutos. Se tiverem mais dúvidas, mais considerações, mais contribuições, agora é o momento. E lembrando que a gente não vai fugir, né, Marina? A gente continua por aqui. Se tiverem dúvidas futuras, tem como falar com a gente. Com certeza. Agora, a mídia, como sempre, ela tem um papel fundamental, né? Porque hoje, seja a reparação automotiva, seja a Oficina Brasil, quer dizer, são já consagrados, onde o mecânico gosta. É muito raro você chegar na oficina que não tem essas duas edições e outras edições tão boas quanto, que não me vem agora o nome, mas a mídia tem um papel fundamental pela credibilidade, né? A mídia específica, graças a Deus, a mídia específica continua com grande credibilidade e deve permanecer assim por muito tempo. Então, a gente se sente amparado por essa possibilidade, né, de que vocês possam contribuir informando da importância que é o profissional ter essa certificação. Ou seja, na hora que vocês fazem isso, vocês provocam neles esse desejo que eu falei, né? Vocês despertam neles essa necessidade de também buscar uma certificação, e até os tímidos se sentem instigados, porque a mídia tem esse papel, né? Além de todos os outros que vocês conseguem ter, né? Vocês, e principalmente uma mídia específica, onde você quer que cada dia mais aqueles a quem você se reporta, aquele de quem você vive por falar, por informar, esteja melhor a cada dia. Então, saber que a mídia está contribuindo para melhorar o nosso quadro e dizer quem é quem no Brasil, eu acho que isso é bem bacana. Uma contribuição que eu espero de verdade de vocês. Acho que é isso. Obrigada, Pedro. É sempre muito importante esse apoio do Sindirepa. Estamos cada vez mais próximos aí do Sindirepa de Pernambuco. Eu só queria, se possível, só dar um pequeno depoimento sobre o que acabou de ser falado, da questão da mídia, né? Eu não faço parte da mídia totalmente especializada, é do setor de automóvel, mas não de oficina, e a gente sente a expectativa do nosso leitor, do nosso espectador, em ter informações precisas e confiáveis em relação, principalmente, ao atendimento nas oficinas. Isso é uma demanda que a gente sente a cada momento, porque as pessoas se sentem desamparadas na hora de levar o seu carro para consertar. Aquela velha história, né, de não ser enganado pelo profissional, que existia muito, acho que hoje muito menos, a tipo de enganar o consumidor. Então, essa certificação é de fundamental importância para o consumidor. E eu acho que cabe a nós, essa mídia não especializada, em saber traduzir, em saber informar as questões técnicas que vocês colocam para o consumidor comum, né? Você mostrar qual o funcionamento de um freio ABS, qual a importância dele para o consumidor comum, você tem que usar uma linguagem absolutamente diferente do que a mídia especializada usa, claro, porque está conversando com um profissional. É só um depoimento aí e parabenizar vocês aí pelo bom trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, mestre Joel. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Carol, você quer falar, né, Carol? Você está muda só, mas você quer falar? Está muda, Flor.
Você está escutando agora? Perfeitamente. Bom te ver, viu? Faz tempo que a gente não se vê. Pois é. Eu estou acompanhando aqui e eu acho isso muito interessante, porque eu, como outros jornalistas aqui, acompanhou lá atrás ainda o finzinho da Waze, né? Que era uma coisa que o mecânico tinha orgulho de ser um mecânico Waze. Então, contem comigo aí para todos os tipos de divulgação. O que o Joel falou, eu acho importante também, mostrar para o consumidor, para o motorista normal, né, não o nosso público, que é o mecânico, mostrar para o consumidor a importância dele escolher um mecânico qualificado, como aquilo vai garantir a segurança dele e da família dele. Isso aí, a gente, como mídia especializada, a gente não faz tanto. Isso eu acho que é mais um papel aí da mídia geral. Eu acho que é importante citar também. Parabéns aí, IKEA, sabe que eu sou fã número 1 do IKEA. O Alexandre sabe disso. Hoje eu estava aqui mexendo em umas fotos antigas, achei uma foto minha com o seu palácio. Olha só. Legal, legal. Muito bom, Carol, muito bom. Tamo junto. Obrigado, querido. Obrigada, Carol. Obrigada, Joel. Bom, como o Marcelo falou, estamos à disposição. Tiverem dúvidas, precisarem de mais informações a qualquer momento, fique à vontade em nos contatar. O Alexandre Akashi também está aqui, que é nosso assessor de imprensa, também vai estar à disposição. Acho que todos vocês também têm o contato dele. Fiquem à vontade em contatá-lo também. E ficamos à disposição. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos comentários, mensagens de apoio. Isso é bastante importante para a gente nesse momento do projeto. Obrigado, pessoal. Bom dia. E a gente vai encaminhar a apresentação para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia a todos.